Fala galera, hoje a gente vai falar sobre dinâmica do relevo, né? Então a gente vai falar sobre os agentes internos e externos que vão atuar na crosta terrestre, modelando o relevo, criando e deformando as formas da superfície, tá? Então se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto, fica comigo até o final. Bom, a dinâmica do relevo, ela é dividida entre os agentes internos e os agentes externos, que nós também podemos chamar de agentes endógenos ou agentes exógenos, tá? Na verdade, os agentes externos são também chamados de agentes exógenos e os agentes internos também são chamados de agentes endógenos. E esses dois, tanto uma classificação como outra, compõem a dinâmica do relevo, tá? Então a gente tem a dinâmica interna e a dinâmica externa, que são processos que acontecem ou por forças que vêm do interior do planeta, que são os agentes endógenos, ou através da própria dinâmica da superfície, como por exemplo a força da água das chuvas, o vento. Então esses processos são responsáveis por criar, por modelar o relevo terrestre, tá bom? Então, nós temos uma série de fenômenos que vão ser responsáveis por modificar, por criar as nossas formas de relevo, tá? Então, dentro da dinâmica interna, né, ou da dinâmica endógena, nós temos o vulcanismo, nós temos o tectonismo e nós temos também os abalos sísmicos, os nossos terremotos. E na dinâmica externa nós temos a erosão e, né, a própria sedimentação que acontece posteriormente e o intemperismo, que também, né, esses processos da dinâmica externa também vão poder ser também serão classificados de acordo com o agente atuante, tá? Então nós temos dentro da dinâmica interna vulcanismo, tectonismo e abalos sísmicos, e dentro da dinâmica externa nós temos a erosão e o intemperismo, tá? Então vamos ver um pouquinho melhor como é que esses processos vão acontecer. Bom, e em relação à dinâmica interna, o movimento das placas tectônicas, processos, né, fenômenos que são oriundos das forças internas do planeta, como por exemplo o vulcanismo, os terremotos, são todos fenômenos que vão ter um impacto nas formas da superfície, né? Então tanto o relevo submarino quanto o relevo terrestre, eles vão ser influenciados por essa instabilidade geológica que acontece em várias partes do planeta. Por exemplo, o vulcanismo. Quando a gente tem o magma saindo e chegando à superfície, ele, ao se solidificar, dando origem às rochas magmáticas, às rochas ígneas, ele vai estar criando uma nova crosta terrestre. Então, por exemplo, no fundo dos nossos oceanos, nós temos uma forma de relevo chamada dorsal meso-oceânica, que são montanhas submarinas formadas por acúmulo de magma ao longo do tempo. Então, por exemplo, quando a Pangeia estava lá se separando, quando nós tivemos a separação desse supercontinente, conforme algumas áreas, né, continentais iam se separando, a água, né, do mar foi preenchendo essa área que estava se separando, né, e afundando. E esse magma que vai saindo, né, desse limite entre placas, né, que estão se separando, ele vai subindo, solidificando e dando origem a essas montanhas. Então, basicamente, o processo é esse, tá? Tem aqui duas placas tectônicas, né? Elas estão se separando. Então, o magma sobe e preenche esse lugar. Aí elas se separam mais, o magma sobe e preenche, continua preenchendo esse lugar. E aí, com o passar do tempo, a gente vai ter aí o aumento do fundo, né, dos oceanos e também a formação dessas montanhas submarinas. Então, nos nossos limites, né, entre placas tectônicas, que são 3 tipos de limites, nós temos aí algumas possibilidades de formação de relevo. Então, em limites divergentes, que é quando as placas estão se separando, a gente vai ter a formação dessas montanhas submarinas. Tem lugares em que as placas estão se chocando, então são os limites convergentes, e aí uma placa empurra a outra, a mais pesada, né, ela tende a descer e ser destruída aqui pelo magma, tá? Nessa área que a gente chama de subducção. Então, em limites convergentes, uma das placas ela vai se dobrar, dando origem às nossas montanhas, onde vai ter, por exemplo, a atuação do vulcanismo também. Essa placa que tá, né, descendo aqui, né, ela tá
uma tá empurrando a outra e essa que tá descendo, ela vai sendo destruída, tá? Então, nesses limites convergentes, a gente vai ter a formação, por exemplo, das nossas montanhas, que são dobramentos. Essa dobra, né, essa deformação da crosta terrestre, a gente também pode chamar de diastrofismo, tá? E essas dobras que vão acontecendo, dando origem às montanhas, elas são originadas pelo que a gente chama de orogênese, tá? Então vamos recapitular aqui para não ficar confuso. Diastrofismo são as deformações que a litosfera, né, a camada de rochas do planeta, vai sofrendo, né, as dobras, as falhas, e orogênese é um desses fenômenos, né? A orogênese vai ser a formação de montanhas. Na verdade, orogênese significa formação de montanha. Bom, então a gente tem os limites divergentes, os limites convergentes e ainda tem os limites transformantes, que as placas, elas vão fazer basicamente isso aqui, esse movimento, tá? E esse movimento, aliás, em todos os limites entre placas, você tem atrito entre elas. Então, não é assim, quando eu falo que as placas, né, se chocam e vão, né, deslizando uma pela outra, não é uma coisa muito fácil também não, porque existe muito atrito entre elas. E é justamente, né, no momento que elas estão ali, né, vamos pegar aqui o limite transformante, que foi o que eu falei por último, né. Então, as placas, elas estão tentando aqui, olha, se movimentar. E elas não estão conseguindo, né, elas estão presas, né, mais ou menos uma na outra. E aí, o que vai acontecer? Quando elas vão tentando aqui se soltar, fazer esse movimento, vai havendo um acúmulo de energia. E quando elas finalmente conseguem se soltar, essa energia é liberada. E a gente vai ter os nossos abalos sísmicos, os nossos terremotos. Então, quando a gente fala em terremoto, o terremoto não é o choque das placas tectônicas. Ele é um fenômeno gerado, de fato, em áreas de grande instabilidade geológica, em que as placas estão normalmente se chocando, ou, né, naqueles limites transformantes. Então, normalmente, os terremotos de grande magnitude estão associados, né, os grandes abalos sísmicos, em limites convergentes ou limites transformantes. Mas o terremoto em si, ele é um alívio da tensão geológica. É quando essa energia que foi ali se acumulando, finalmente é liberada, tá? Em limites transformantes, além de terremotos de grande magnitude associados a eles, nós também temos falhas na superfície. Uma falha bem famosa é a falha de San Andreas, lá nos Estados Unidos, no litoral voltado para o Pacífico, né? Que é a costa oeste dos Estados Unidos, né? A falha de San Andreas, ela tem mais de 1.000 quilômetros de extensão. Então, é como se fosse uma cicatriz mesmo, né? Que aparece na superfície. O vulcanismo, ele já vai ser um fenômeno que está associado principalmente a áreas de divergência, limites divergentes e limites convergentes de placas tectônicas. Mas também ocorre um fenômeno de vulcanismo intraplaca, que é vulcanismo de hotspot, que é um vulcanismo né, de ponto quente. E o Havaí, por exemplo, é uma área é um arquipélago vulcânico em que você tem a atuação aí de um hotspot. E tem algumas áreas do planeta que também sofrem isso. A placa africana futuramente, ela tem que se separar por conta também de existência de hotspot lá na placa africana. Então, o vulcanismo, ele é um fenômeno que está associado a limites divergentes, a limites convergentes também, mas existem casos de vulcanismo intraplaca. Por mais que o vestibular possa não cobrar isso de maneira tão aprofundada, é interessante você saber, porque tu tá lá numa questão e tem alguma alternativa falando que o vulcanismo sempre está associado a limite tectônico, né? Não existe possibilidade do limite, né, do vulcanismo dentro de uma placa tectônica, no centro, né, no caso de uma placa tectônica. Já sabe que é uma informação errada. Então, existem sim casos de vulcanismo bem no centro de uma placa, sim, tá? E a área que tem maior quantidade de vulcões em atividade é chamada Círculo de Fogo, ou Círculo de Fogo do Pacífico, ou Anel de Fogo do Pacífico, que é uma área com muitos vulcões no entorno do Oceano Pacífico, desde a Ásia, Oceania até a América, tá? Então, nessa área, inclusive, a gente também tem terremotos de grande magnitude, nós temos possibilidade de tsunami, que é uma onda formada por maremoto. Maremoto é um terremoto que acontece no mar. E aí, quando essa energia que é liberada, ela é liberada no mar, a gente vai ter a formação dessas ondas, tá bom? Né? Do tsunami.
Como fica o Brasil nessa situação toda, né, da dinâmica interna do relevo? O Brasil, ele tá afastado das bordas da placa sul-americana, tá? E do lado oriental da placa, né? A gente tem o Oceano Atlântico, que está sob um limite divergente, e no lado ocidental da placa, a gente até tem choque de placa, que inclusive foi uma das, onde a gente tem inclusive a formação da Cordilheira dos Andes. Só que o Brasil está afastado desses limites, então por isso que o nosso território ele é considerado geologicamente estável, tá bom? Então a dinâmica interna do relevo não vai gerar não vai gerar muita influência no nosso território. Então o Brasil vai estar mais sujeito a processos erosivos, tá? Então o Brasil vai estar mais sujeito ao intemperismo. Então o nosso país vai sofrer mais com a atuação dos agentes externos do relevo. E isso é uma das razões para nós termos, por exemplo, um relevo marcado por altitudes modestas, em que eu vou ter muito desgaste das nossas formas de relevo. Então a gente vai ter essas altitudes mais moderadas por conta de uma falta de atuação muito grande, né? Uma atuação relevante da dinâmica interna. Então o Brasil ele vai ser marcado principalmente por processos erosivos, tá bem? Também pode dizer que o Brasil tem um terreno antigo e desgastado, não é geologicamente recente. Geologicamente recente são, por exemplo, as cordilheiras. E o Brasil não tem montanha, tá? O que hoje nós temos de planalto, né, de região serrana, são resquícios de montanhas muito antigas, tá? E não coincide com esse mesmo momento, tá? Da história geológica da Terra, em que a gente teve a formação dos Andes, a formação do Himalaia, tá bom? Já que falamos aí que o território brasileiro sofre mais atuação dos agentes externos, vamos entender melhor como funcionam os agentes exógenos do relevo. Então nós temos processos erosivos, nós temos o intemperismo como fenômenos que vão ser responsáveis por também alterar, modificar as rochas e o relevo, os solos, né, a litosfera. Em relação à a erosão ela vai estar associada à retirada e transporte de material. Então, por isso a gente fala que a erosão é o desgaste do relevo, tá bem? Enquanto que o intemperismo, ele vai ser um fenômeno que vai ser né, marcado pela modificação química e física das rochas e dos solos. Então, quando a gente tem, por exemplo, a infiltração de água da chuva no solo, modificando aquela composição química do solo, a gente vai ter um intemperismo químico, que inclusive é o nosso processo de lixiviação, que é bem semelhante, por exemplo, quando você faz café. Então, quando a água infiltra ali pelo pó de café e retira, por exemplo, a cafeína, né, toda aquela coloração, né, do café que vai saindo daquele pó que você usou para fazer o café, você está tendo uma modificação, né, uma modificação química daquele pó. E aí é um processo bem semelhante a lixiviação, tá? A água da chuva infiltra no solo e vai modificando esse solo. Então isso aí, por exemplo, é intemperismo químico, que é muito comum no Brasil, já que nós temos um clima marcado, né, por elevadas precipitações ao longo do ano. Então, intemperismo químico já fica aí a dica. Ele é muito comum em áreas de clima chuvoso, tá bom? Teve uma questão do Enem que perguntava, não vou dizer agora qual foi o ano, porque eu sou péssima com anos, tá? Mas perguntava em que região brasileira, ou em qual clima brasileiro tinha menor ocorrência de intemperismo químico, e no clima semiárido, ali no Nordeste, já que é um clima que tem pouca chuva ao longo do ano, né? Um clima semiárido. Bom, tem também o intemperismo físico, que é o que a galera costuma confundir com erosão. Porque o intemperismo físico, você vai ter rachaduras e você vai ter a rocha podendo ser desagregada, tá? Então, por exemplo, lugares em que o clima é muito frio e às vezes, né, aquela água que tá ali no interior da rocha, ela solidifica e exerce uma pressão
de dentro da rocha, quebrando essa rocha, ou amplitude térmica é muito grande, por exemplo, deserto, em que de dia é muito quente e de noite é muito frio. Então essa grande amplitude térmica, essa grande variação de temperatura, também pode levar a rachaduras no solo e nas rochas. Tudo isso é intemperismo físico. A erosão vai ser quando eu tenho a retirada e o transporte desse material. Então, um deslizamento de terra é um fruto da erosão. A água da chuva, quando atua, por exemplo, né? E leva o material em costa abaixo, isso é erosão, tá? Então, a erosão, ela até vai estar associada ao intemperismo. O intemperismo, ele vai facilitar a erosão. Então, imagina uma rocha gigantesca. O vento, por exemplo, não vai conseguir transportar. Mas a partir do momento em que o temperismo físico atua e vai quebrando essa rocha a partir de rachaduras com o tempo, o vento já vai conseguir transportar, tudo bem? Então a erosão está associada à retirada e transporte de material. Então inclusive, né, posteriormente nós vamos ter a sedimentação, que vai ser, né, esses sedimentos, essas partículas que vão sendo disponibilizadas pela erosão e vão sendo sedimentadas, acumuladas em algum local, tá? Então, erosão, eu vou ter retirada e transporte de sedimentos, e aí eu vou ter depois uma sedimentação desses sedimentos, dessas partículas em algum local, e o intemperismo, ele pode facilitar esse processo, tá certo? E no Brasil a gente vai ter a gente vai ser muito marcado por esse tipo de fenômeno, tudo bem? E a erosão, ela ainda pode ser, né, classificada em erosão, em vários tipos de erosão, na verdade. Nós temos três principais, né, nós temos três agentes erosivos, que é a água, o vento e o gelo, tudo bem? A erosão gerada pelo gelo é chamada erosão glacial. A erosão causada pela chuva, aliás, a erosão causada pela água, né, ela pode ser através da chuva, que é a erosão pluvial, ela pode ser gerada, né, pela água do mar, e aí eu vou ter uma erosão marinha, e pode ser pela água do rio, e aí vai ser erosão fluvial, tudo bem? E a gente também tem a erosão causada pelo vento, que é a erosão eólica. E aí, por exemplo, nós temos a abrasão e a deflação como processos de erosão eólica, tá? Deflação é o transporte de sedimentos superficiais, né, pelo vento, e a abrasão ela vai ser quando esses sedimentos que foram, né, transportados pelo vento se chocam com outras superfícies e eles vão funcionando como uma lixa, né, corroendo aquilo ali. Então a abrasão, ela vai ser um fenômeno também associado à erosão eólica, tá bom? Bom, então, recapitulando aí, nós temos erosão glacial, tudo bem? Nós temos a erosão fluvial, pluvial ou marinha, quando o agente é a água, e nós temos também a erosão eólica. Então, todos esses tipos de erosão vão dar origem a diferentes formas de relevo, que a gente vai deixar para uma outra aula, tá bom? Então, todos esses fenômenos fazem parte aí dos agentes exógenos e são muito comuns no Brasil. Claro que não a erosão glacial, por razões óbvias, né? Enfim, talvez não tão óbvias para todo mundo, mas enfim, né? O Brasil não vai ter muita atuação do gelo, né? Por conta do nosso clima. Mas erosão pluvial, por conta do clima, erosão marinha, né? Também vai ter uma ocorrência, já que nós temos um grande litoral, tá certo? E a erosão eólica vai ser mais influente em determinadas áreas também, como por exemplo o litoral, como por exemplo no clima semiárido do Nordeste também. Então, de diferentes formas o nosso território estará sujeito a essa dinâmica externa do nosso planeta, tá bom? Bom, espero que tenha ficado tudo claro. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários, tá? E compartilha com seus amigos esse vídeo. Se você gostou também, dá um like. E é isso. Beijo e até a próxima.